Então, Mateus 3,17 diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se-lhe, disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, nós iremos apenas ver essa primeira tentação de Jesus, porque, de fato, eu acredito que a gente vai até mesmo ultrapassar o tempo, porque é muita coisa para que a gente possa ver, e a riqueza dessa passagem aqui, ela é muito grande. Então, domingo passado, como nós estamos numa série, nós vimos que Jesus chega no Jordão e ali é batizado por João Batista. João Batista não queria batizar Jesus, pois o batismo era um símbolo de arrependimento, de confissão, de mudança e de reconhecimento que o reino de Deus estava chegando. Mas Jesus disse assim: faça isso, João, para que se cumpra toda a justiça. O fato é que toda a justiça de Deus estava no pacote e Jesus também ser batizado. Então, logo após Jesus ser batizado, os evangelhos dizem que o céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre Jesus para ungí-lo e capacitá-lo, porque Jesus, apesar de ser Deus e ter uma natureza divina, Jesus também é homem, e como homem, a sua natureza humana precisava ser capacitada pelo Espírito de Deus. Então Jesus ali, ele é ungido pelo Espírito Santo, e logo em seguida, Deus diz: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo prazer, em quem tenho toda alegria, toda satisfação. Então nós iremos começar a partir aqui do verso de número 17. Veja, o próprio Deus, quando Jesus é batizado, irmãos, ele diz: Eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. Isso é uma declaração pública no Jordão. Nós não sabemos se todos que estavam ali ouviram, ou se simplesmente só o próprio Senhor Jesus Cristo ouviu a voz de Deus ali. Nós não sabemos. Mas o fato é que Deus Pai afirma categoricamente que em Jesus que Jesus é o Filho amado e que Deus tem todo o seu prazer nele. Irmãos, nós devemos entender a seguinte coisa: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, a partir do capítulo 1, nós podemos ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus e Deus sempre se relacionaram na eternidade. Jesus e Deus sempre viveram numa relação de amor, de união, que eles se glorificavam um ao outro e tinham prazer um no outro desde a eternidade, onde nada existia. O Pai sempre se relacionou com o Filho. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, sobretudo no capítulo 17, na oração sacerdotal, onde Jesus diz: Pai, me glorifica com a glória que eu e o Senhor tínhamos na eternidade. Então, Jesus e o Pai sempre se relacionaram e sempre um procurou a glória do outro. Mas aqui, como Jesus estava no seu período de encarnação, período de humilhação, Jesus, como homem, precisava ouvir a voz de Deus para ser encorajado para a sua missão. E como o Pai sabia que a partir daquele momento, a partir desse momento, as perseguições iriam começar, as tentações iriam vir, a partir desse momento, ali as tempestades na vida de Jesus iriam aumentar de forma exponencial. Então Deus, sabendo disso, ele diz a Jesus, o encorajando: você é o meu filho amado e eu vou estar com você até o fim. Porque, irmãos, é por isso que
é importante nós lermos a Bíblia verso a verso, texto a texto, sempre analisando o contexto, porque quando nós olhamos para isso, nós podemos ver do porquê que Deus fez isso. Porque logo em seguida, irmãos, Jesus iria ser tentado. Então, como a tentação de Jesus iria ser grande, iria ser real, iria ser intensa, ele, como homem que era, de fato, de carne e osso como nós, apesar de também ser Deus, e as suas naturezas não se misturarem, ele precisava ouvir do Pai. Então, apesar de todas as coisas, em todos os momentos, a partir daqui, independentemente de qualquer coisa, Jesus sempre ouvia em sua mente: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, nós entendemos do porquê Deus falou ali com Jesus. Por quê? Porque logo em seguida ele iria ser tentado. Então, como homem, ele precisava ouvir a voz de Deus e receber essa confirmação de que era filho de Deus, e ali ele estava fortalecido para enfrentar todas as coisas que viessem dali por diante. Então, irmãos, assim como Jesus, nós devemos confiar em tudo o que Deus diz por meio da palavra, para que possamos viver de forma alegre, plena e satisfeita em meio às dificuldades, às aflições e às tentações dessa vida. Deus sabia que Jesus iria ser tentado, como da mesma forma, irmãos, nós somos tentados. É por isso que Jesus ele olha para os seus discípulos em Lucas, capítulo de número 12, verso de número 32, para encorajar aos discípulos, ele diz: porque agradou ao Pai dar-vos o reino dele a vocês. A Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós, como filhos de Deus, como pessoas que cremos em Cristo Jesus, nos arrependemos, nascemos de novo, nós devemos confiar no que Deus diz por meio da palavra, para que possamos, em meio à tempestade dessa vida, a luta contra a carne, o diabo e o mundo, para que nós fiquemos firmes diante de Deus, sabendo que Ele sempre cuida do seu povo da melhor maneira possível, como agrada a Ele. Assim como Ele também cuidou de Cristo Jesus e estava ali com Ele a todos os momentos. Então, irmãos, nós aprendemos outra lição ainda nesse texto, que logo após ouvir a voz do seu pai, dizendo: eis aí o meu filho amado, da mesma forma, irmãos, é conosco. Ainda que nós sejamos ungidos como foi Jesus, chamado e capacitado, ou que Deus fale poderosamente conosco por meio da palavra, isso não significa que nós não venhamos a passar por tentações, tribulações e coisas assim que nos dão angústia na alma. Isso aconteceu com Jesus, irmãos, logo após Deus ter falado. Jesus sabia que os seus discípulos iriam ser perseguidos. Então Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Logo em seguida, irmãos, também os apóstolos, que eram discípulos, escreveram cartas e epístolas, encorajando também a igreja a permanecerem firme a despeito das tribulações dessa vida. E da mesma forma deve ser conosco hoje. Mesmo que nós sejamos chamados, ungidos, nós devemos sempre saber que nada disso pode fazer com que a gente não seja perseguido ou não venha a passar provações e tribulações. Porque tem pessoas que acham que por serem ungidas, por serem chamadas, tais coisas não acontecem. E é justamente o contrário. Deus fala com Jesus para encorajar ele. Jesus fala com seus discípulos para encorajar eles. Os discípulos que viraram apóstolos encorajam a igreja para que a igreja saiba que mesmo sendo amada, eleita, noiva de Cristo Jesus, que vai passar a eternidade com Cristo Jesus, confie nas promessas e no cuidado do Senhor, sabendo que nós iremos passar por aflições e perseguições
aqui, meus irmãos, nessa terra. Então, quando nós temos esse contexto, fica claro em nossa mente, agora, do porquê é que Deus falou com Jesus Cristo. Porque agora, a partir desse momento, ele vai ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o versículo de número 1 vai dizer: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O mesmo Espírito, irmãos, que gerou Jesus no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que desce em forma de pomba no batismo de Jesus e capacita Jesus, é o mesmo Espírito que impulsiona Jesus ao deserto para ele ser tentado lá. Não por Deus, porque Deus a ninguém tenta, diz Tiago, capítulo 1, versículo 13, mas para ser tentado pelo diabo. Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, irmão, nós devemos entender e fixar a nossa mente por que é que Jesus ele foi tentado. Existem várias razões e motivos pelos quais Jesus foi tentado. E é por isso, irmãos, que nós lemos logo no início Romanos, capítulo de número 5. Porque Adão, quando foi colocado no jardim do Éden, Deus fez um pacto com Adão. Esse é o pacto chamado Pacto das Obras. Ele disse: Adão, de toda árvore você pode comer, mas da do conhecimento do bem e do mal não comerás. E Adão, irmãos, era representante da raça humana. E no Pacto das Obras, a única coisa que Adão precisava fazer era justamente não fazer nada, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o fato é que quando a serpente tenta Eva come da fruta e dá Adão. Nesse período chamado período probatório, ou seja, de provação, de tentação, Adão caiu e pecou no jardim. E com ele toda a raça humana caiu junto. É por isso que o texto de Romanos diz que por ele o pecado e a morte entrou no mundo. E quando nós vamos para Gênesis 3, Deus diz ao próprio Adão: por causa de ti, a terra é maldita. E daí por diante. Mas o fato é que Adão, como cabeça da raça humana, é tentado, peca e cai. Assim, meus irmãos, foi com Cristo, como representante ou como mediador do pacto da graça. Cristo, como representante daqueles que haveriam de crer nele, também precisava ser tentado à semelhança de Adão. Cristo Jesus precisava ser tentado, o Deus Filho, apesar de ser impossível dele pecar, porque ele era e é e será sempre eternamente Deus, mas ele também era homem. Por isso que a tentação ela é real. Mas Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, mas ele tinha uma natureza humana. Creio eu, e há várias discussões, e aqui eu não quero entrar, que não era possível Jesus cair por causa da sua natureza divina e por causa dos decretos e dos planos de Deus que jamais poderiam ser frustrados. Então era impossível Jesus cair em pecado, embora nem por causa disso a tentação deixe de ser real, forte e intensa. Veja, meus irmãos, que alguns aspectos tornam a tentação de Cristo maior do que a tentação de Adão. Primeiro aspecto, veja, nós não lemos em Gênesis que Adão ficou muito tempo sem comer. Mas o texto bíblico revela que Jesus passou 40 dias jejuando, 40 dias e 40 noites. Por esse lado, a tentação de Jesus, ela foi muito maior do que a de Adão. Segundo, mesmo que o pai da raça humana, Adão, tivesse passado um período de fome, em Gênesis 2,16, o próprio Deus disse a ele: de todas as árvores você pode comer.
Então ele poderia saciar a sua fome ali de qualquer árvore. Mas essa provisão não foi feita para Cristo Jesus aqui nesse momento. Então ele está com fome e está sendo tentado pelo diabo. Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto, irmãos, quando Adão foi tentado, tudo estava a favor dele, ou seja, ele estava no paraíso, ele estava no jardim, enquanto que o nosso mediador, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, estava enfrentando um terrível deserto e uma solidão tremenda. Por essas três razões, irmãos, nós podemos ver que a tentação de Jesus, ela foi muito mais difícil do que a tentação de Adão. Mas Jesus Cristo não cedeu à tentação do diabo em momento algum. Irmãos, é simplesmente fascinante nós olharmos para Jesus e ver isso, a sua tentação. E ele não ceder ali 1 milímetro sequer, 1 segundo, 1 milésimo. Irmãos, Jesus ele foi tentado por outras motivações, como também Jesus foi tentado para que pudesse socorrer a todos nós. Por exemplo, Hebreus capítulo 2, verso 10 e verso 18, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e Hebreus capítulo de número 5, do verso 7 ao 19, vai dizer que ele foi tentado para socorrer aos seus irmãos, para socorrer a todos aqueles que nele creem. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Hebreus 4, versículo de número 15, só para fixarmos na nossa mente, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Então Jesus Cristo, irmãos, ele foi tentado em tudo. A nossa semelhança é isso que o autor aos Hebreus diz. Enfaticamente, ele fala em 3 ocasiões. E é por isso, irmãos, que ele, com o coração de homem, com o poder de Deus, está completamente habilitado para socorrer aqueles que são tentados. Jesus Cristo de Nazaré, em tudo foi tentado, e é por isso que ele pode nos socorrer. Porque ele sabe bem o que é ser tentado, muito mais do que todos nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós só podemos sentir o poder da tentação de forma completa quando nós passamos pela tentação e não pecamos. Então nós conseguimos ver o peso, a dificuldade e a dureza da tentação. Jesus ele sentiu tudo isso porque ele foi tentado até o fim e em nada ele cedeu. Mas veja que na nossa experiência diária, nós somos tentados e diversas vezes nós caímos. E por vezes nós lutamos contra a tentação, contra o pecado que nos assedia, mas às vezes nós cedemos. Mas quando nós experimentamos até o fim, sem ceder, aí nós sabemos o peso e a dificuldade do que é a tentação. Então, nesse aspecto, Jesus Cristo sabe o que é tentação. É por isso que ele pode nos socorrer. Então, irmãos, nós aprendemos que como representante, como nosso mediador, ele pode nos socorrer quando nós somos tentados, irmãos, em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer hora. Se nós estamos sendo tentados, irmãos, a desistir da fé, Jesus Cristo pode nos ajudar. Porque a epístola aos Hebreus é escrita justamente a isso. A pessoas que estão querendo sair da fé. Então, Jesus Cristo, ele é capaz de nos socorrer se nos sentimos fracos na fé. Segundo, se estamos tentados a cometer qualquer tipo de pecado, nós devemos se achegar a Jesus, porque ele sabe muito melhor do que nós o que é o pecado. E sem que digamos uma palavra, ele nos sonda e ele nos sabe até onde nós podemos aguentar a tentação. E é por isso que ele pode nos socorrer em qualquer situação.
Terceiro, irmãos, se estamos sendo tentados a desistir da vida cristã, da fé, das coisas que nós cremos, nós devemos nos achegar a Cristo Jesus. Quarto, se estivermos sendo tentados a deixar o casamento, a se separar, a fazer coisas dessa natureza, nós também podemos chegar ao nosso sumo sacerdote, que sabe o que é ser tentado, e ele pode nos auxiliar. Quinto, se nós estivermos sendo tentados a negociar os nossos valores, os valores bíblicos, para ganhar mais dinheiro, Jesus Cristo também pode nos socorrer dessas tentações, para a glória do Deus Pai, em toda e qualquer situação. Jesus, ele pode nos socorrer nas tentações diárias, porque ele sabe o que é ser tentado, melhor do que qualquer ser humano, porque em tudo ele foi tentado e em nada ele cedeu. Segundo, irmãos, do versículo de número 2, que diz assim: e depois de 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Veja, irmãos, mais uma vez aqui faz todo o sentido a declaração de Deus para Jesus. É que é de suma importância para Jesus. Então, depois de jejuar durante 40 dias e 40 noites, Jesus estava desesperadamente com fome, fraco ali, passando por dificuldades. E o seu corpo e ele ansiava por comida. É nesse momento que o tentador surge e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A primeira coisa, irmãos, que eu quero que nós venhamos a pensar aqui desse texto é no si, na palavra si. Porque essa palavra si vai fazer com que nós entendamos muita coisa. Primeiro, no grego, esse si não é um si de dúvida, é um si de confirmação, é um si de condição, já que tu és o Filho de Deus. Mas eu não quero entrar no grego para provar isso. Antes eu quero entrar no contexto bíblico para mostrar que o si que está aqui é o si de afirmação. Eu sei que você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Primeiro lugar, nós acabamos de ver que no batismo de Jesus, o céu se abriu e Deus disse: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o diabo sabia, ou o diabo tinha ouvido essa declaração. Então não faria sentido o diabo duvidar da filiação eterna de Jesus, logo depois que o Pai tinha dito que ele era o Filho amado. Segundo, quando nós vamos para o ministério de Cristo Jesus, há vários relatos, vários e vários. Nós podemos ver também em Lucas 4,41 que os próprios demônios diziam: eis o Santo de Deus, o Filho de Deus, o que haveria de vir. Então os próprios demônios reconheciam que Jesus era o Messias que haveria de vir, o Santo de Deus. Então, logo nós depreendemos que em alto e bom som os demônios diziam que ele é o Filho de Deus. Então nós entendemos que o si aqui é de condição, ou seja, já que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacie a sua fome. E aí, irmãos, veja só o peso da tentação que o diabo está querendo colocar em cima de Jesus. Ele está dizendo: eu sei que você é o Filho de Deus. Eu sei. Eu sei que você é o Filho eterno de Deus Todo-Poderoso. Eu sei que você tem poder para transformar essas pedras em pães. Você não precisa passar por essa fome. Você não precisa passar por essa agonia. Você não precisa passar por essa tentação. Então, transformem essas pedras em pães. O diabo sempre
sempre tentava Jesus, tentando tirar ele do caminho da dificuldade, da obediência e da submissão a Deus. Veja que quando o diabo usa Pedro, Jesus diz, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém. Mateus 16 narra isso. É necessário que eu vá para Jerusalém, sofra muito e padeça na mão dos religiosos. Então Pedro diz, não, Senhor, de forma nenhuma, não é preciso isso. Nós vamos aqui ficar no reino terreno, nós vamos ficar aqui, tudo bem, a multidão lhe seguindo, você vai morrer? Que coisa é essa? Então Jesus diz, para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas do homem. Satanás sempre tentava tirar o sofrimento da vida de Jesus e tirar ele dos caminhos de Deus para a vida dele. Então ele queria que Jesus usasse o seu poder para benefício próprio. Tirar Jesus da dependência do Pai. Era isso que Satanás sempre quis com Cristo Jesus. Então, irmãos, o que o diabo queria com essa tentação? Primeiro, o diabo queria pelo menos duas coisas. A primeira era que Jesus desconfiasse do cuidado de Deus em sua vida. Pois foi Deus quem enviou Jesus. E nós podemos ver isso em Isaías, capítulo 42, versículo de número 1, onde diz, eis aí o meu servo, a quem eu sustento. Foi Deus quem enviou Jesus. E o próprio Jesus, ele afirmou diversas vezes que estava aqui enviado do Pai e que estava aqui para fazer a vontade do Pai e não a sua. Não que a vontade de Cristo fosse diferente da de Deus, de forma nenhuma. Ele está falando no sentido da sua encarnação, da sua humilhação, porque Jesus estava naquele momento da encarnação subordinado ao Pai. Então ele ia e fazia tudo conforme os decretos e a vontade de Deus, não conforme a sua vontade. Ele estava em obediência e dependência total e completa do Pai. Então Satanás está tentando tirar ele dessa subordinação do seu Pai. É tanto que nós podemos ver que Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava aqui completamente entregue ao seu Pai para fazer todas as coisas conforme a vontade do seu Pai. E Satanás estava ali fazendo de tudo para tirar ele desse lugar, desse caminho. Segundo, propósito da tentação. Então Cristo com fome, o diabo estava tentando o próprio Jesus para que ele saciasse a sua fome usando o seu poder. Sendo assim, irmãos, ele desconfiaria de Deus, o seu próprio Pai, e tomaria o controle da sua vida e usaria o seu poder em benefício próprio. Sendo assim, ele estaria caindo na tentação, caindo na sugestão de Satanás. E em momento nenhum, irmãos, nós olhamos para a vida de Jesus e ele usou o seu poder ao seu favor. Em momento nenhum, Jesus usou o poder que ele tinha em seu favor. Em momento nenhum, em ocasião nenhuma, nós vemos isso em benefício próprio. Quando nós lemos Filipenses, capítulo de número 2, vai dizer que ele esvaziou a si mesmo, subsistindo na forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Então Jesus, irmãos, ele se esvaziou do seu poder, no sentido que ele não usou. Não é que ele deixou de ser, é que ele não usou em momento nenhum, principalmente para o seu benefício próprio, como nós costumamos fazer, quando nós temos poder de fazer alguma coisa. Em benefício próprio, assim nós fazemos. Jesus nunca fez isso. Nenhuma ocasião da vida de Jesus ele usou o poder que ele tinha para o benefício próprio dele. É tanto que, na sua morte, quando Jesus é ali preso pelos soldados romanos, Pedro corta a orelha de Malco. Isso está narrado no Evangelho de João. Jesus pega a orelha do soldado, cola e diz a Pedro, Pedro,
você não sabia que se eu rogasse ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos, não ficaria absolutamente nada aqui? Então Jesus tinha poder, mas Jesus nunca usou em benefício próprio. Veja, irmãos, que a tentação ela é real, a tentação ela é intensa, a tentação de Jesus ela é grande, mas Jesus em nenhum momento ele cede ao diabo. Então, dessa forma, irmãos, Jesus responde ao diabo. Não só de pão viverá o homem, no verso 4, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Da parte de Jesus, irmãos, a resposta para Satanás, ela foi curta, ela foi rápida, ela foi cortante. Ela glorificou ao Pai e mostrou a confiança que Jesus tinha no Pai, no cuidado do Pai, e estava assegurado na filiação eterna dele, e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Jesus, ele está olhando para o deserto e ele está vendo a história de Israel, e assim como Deus providenciou o maná no deserto, como é que o próprio Deus, que tinha acabado de dizer que ele era o Filho amado e que Deus tinha todo o prazer nele, como é que logo após isso Deus iria abandonar Jesus no deserto? De forma nenhuma. Assim como não abandonou o povo de Israel no deserto, Jesus também estava olhando para esse evento e dizendo que nem só de pão viveria o homem, e estava confiando na providência total e completa de Deus. É por isso que Jesus cita Deuteronômio 8:3. Deuteronômio, irmãos, 8:3, Deuteronômio é a repetição da lei. Então Moisés estava repetindo a lei e alguns acontecimentos, porque aquela primeira geração que saiu do Egito, uma parte, a maior parte, quase todos morreram pela desobediência. Mas Moisés estava lembrando aquela segunda geração que Deus, em todo esse processo, cuidou ali do povo de Israel. Então Jesus ele está citando Deuteronômio 8:3, aonde fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, em condições semelhantes a Israel, em condições semelhantes a Adão, enquanto que Israel caiu no deserto, enquanto que Adão caiu no paraíso, Jesus resistiu às tentações do diabo no deserto, no lugar muito mais difícil. Porque Jesus confiava intensamente, inteiramente na palavra do Pai. De fato, Jesus confiava na palavra do Pai. E ele sabia que jamais o Pai iria lhe abandonar. É por isso que ele diz ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, aqui nós entramos nas aplicações, que é o que eu quero demandar o meu maior tempo do sermão. A primeira coisa, irmãos, aqui que nós vemos desse último versículo é que Jesus considerava o livro de Deuteronômio inspirado. Jesus considerava a Bíblia inspirada, inerrante e suficiente para a vida do ser humano. É por isso que ele cita o Antigo Testamento. Irmãos, Jesus respondeu perguntas em debates com fariseus, respondendo aos seus discípulos e outras pessoas, sempre com a palavra de Deus. Mas eu faço uma pergunta, qual a minha, qual a sua, qual a nossa relação com a palavra de Deus? Será que de fato ela é a única regra de fé e prática da nossa vida? Tiago diz, não sejais só ouvintes da palavra, mas praticantes. Qual é a nossa relação com a palavra de Deus? Qual é a nossa relação com a palavra de Deus? Nós devemos perguntar isso. Irmãos, em todo o seu ministério, Jesus respondeu às tentações com a palavra. Jesus respondeu às perguntas que foram feitas a ele com a palavra.
As perguntas que vinham dos discípulos, as perguntas que vinham dos saduceus, dos fariseus, e a pergunta que vinha das multidões. Jesus respondeu com a palavra de Deus. Como nós temos lidado, irmãos, com as tentações? Como nós imaginamos ou analisando as Escrituras? Irmãos, sempre que nós somos tentados e queremos resolver da nossa forma, nós sempre erraremos e nós sempre ficaremos aquém daquilo que Deus quer para cada um de nós. Irmãos, nós devemos responder as perguntas que nos são feitas com base sólida e firme na palavra de Deus. 1 Pedro 3,15 vai dizer isso: estejais preparados para dar boa razão da vossa fé, da esperança que há em vocês. Nós devemos, apesar de não sermos doutores, sabermos de tudo, mas nós devemos estar preparados a respondermos as perguntas que nos são feitas, mediante a palavra de Deus, assim como Jesus fazia em suas tentações e também nas perguntas que lhe eram feitas. Irmãos, mais uma vez eu quero retornar e perguntar como nós temos resolvido os nossos problemas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos pensar da seguinte forma. Quem foi que criou o mundo? Foi Deus. Quem foi que criou o ser humano? Foi Deus. Quem foi que criou a eternidade e todas as coisas? Foi Deus. Então Deus, Ele conhece melhor do que qualquer pessoa a realidade. E é por isso que Deus, Ele diz como as coisas devem ser resolvidas, porque Ele conhece melhor do que qualquer um. Deus conhece a realidade melhor do que qualquer doutor em teologia ou qualquer doutor em ciência e física quântica, e filosofia, seja lá o que for. Deus, Ele conhece a realidade melhor do que todos nós. E é por isso que é Deus, irmãos, quem diz como nós devemos resolver os problemas. E quando nós resolvemos da nossa forma, internamente, inconscientemente, nós estamos dizendo para Deus: eu sei resolver melhor do que o Senhor. Eu sei resolver esse problema melhor do que o Senhor. É dessa forma. E a gente vai, faz e erra. Tiago, irmãos, capítulo 5, versículo de número 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados. Eu quero citar esse exemplo. O que é que tem acontecido com a igreja no Brasil? As pessoas que fazem parte da igreja institucional, elas não confessam mais os seus pecados, pelo menos a maioria esmagadora da igreja. Não confessam mais os seus pecados uns aos outros. Alguns por não confiarem em ninguém, o que já é uma vergonha e um absurdo, né? A gente não confiar em uma pessoa da igreja, isso é uma vergonha, um absurdo para a própria igreja. Segundo, às vezes a pessoa não confia de confessar o seu pecado porque ouviu alguém fofocando, outras porque tem vergonha de fazer isso, e outras realmente por incredulidade, por não crerem na palavra de Deus, por não levarem em consideração o que a Bíblia diz. Agora veja, o que tem acontecido? Cada dia mais, os consultórios de psiquiatras e de psicólogos têm crescido mais e mais, mais e mais. E muitos cristãos estão no meio dos consultórios de psiquiatras e, sobretudo, de psicólogos. Mas para quê? Psicólogo só conversa. Por que é que isso tem acontecido? Porque as pessoas têm negligenciado aquilo que diz as Escrituras. Às vezes o que precisamos é confessar os pecados, conversar, orar, para que Deus nos restaure, como diz Tiago. E quando nós negligenciamos, os problemas aumentam, ao invés de serem solucionados. Por quê? Porque nós pensamos que podemos resolver os nossos problemas como nós. E o que acontece? As coisas só pioram, só pioram. Muitas pessoas confiam em psicólogos, mas não confiam no que dizem a palavra de Deus, as Escrituras. Isso é só um exemplo de como temos abandonado a fé
secularizado a igreja e a fé, e mundanizado completamente a igreja. E os problemas dentro da igreja só crescem. Enquanto mais os homens tentam resolver o problema com suas próprias mãos, com seus próprios métodos, só piora. O pecado aumenta, o número de aborto aumenta, o número de pessoas que engravidam dentro da igreja aumenta, o número de prostituição que tem dentro da igreja só aumenta. Por quê? Porque os homens estão tentando resolver como eles acham. Mas o que é que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E todas as vezes que a gente age sem levar em consideração a Bíblia, o que procede da boca de Deus, é isso o que acontece. Então, irmãos, nós estamos precisando de um retorno urgente para as Escrituras, que foi isso que aconteceu na Reforma Protestante. Nós precisamos, irmãos, de um retorno às Escrituras, eu falo a nível de igreja local, ou seja, nós aqui. Nós precisamos de um retorno às Escrituras. Eu falo que nós precisamos de um retorno às Escrituras a nível do Brasil, as igrejas brasileiras protestantes que não se voltarem. As Escrituras, elas irão padecer terrivelmente aqui nessa terra e no dia do juízo final. E terceiro, irmãos, nós precisamos de um retorno às Escrituras como indivíduos, como pessoas, como indivíduos humanos, cada um de nós. Devemos ter essa consciência e pedir a Deus para que nós venhamos a ter um retorno à palavra de Deus. Irmãos, todas as vezes, irmãos, que eu e que você tentar resolver um problema desconsiderando Deus, pode ter certeza que por mais que pareça que está resolvido, lá na frente será muito pior, porque foi Deus quem fez todas as coisas e é Deus, irmãos, que sabe como as coisas devem ser resolvidas. Sexto lugar, irmãos, Jesus responde ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Realmente, irmãos, Jesus confiava na palavra de Deus e é por isso que ele venceu, irmãos, a tentação. É por isso que hoje nós podemos ver a igreja completamente devastada. Templos bonitos, estruturas bonitas, mas por dentro as pessoas são frias e são mortas. Por quê? Deixaram de viver da palavra que procede da boca de Deus. Primeiro, irmãos, eu quero dizer que muitos não creem mais na passagem bíblica que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem muitas pessoas que não creem nisso. Não creem. Elas dizem que creem, elas louvam, cantam hino com isso, leem, às vezes até meditam, mas na prática elas não creem. Elas dizem: olha, a igreja precisa de eventos, a igreja precisa de uma agenda, a igreja precisa de programações para que ela cresça. De forma prática você está negando, porque Jesus não disse nada disso. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nós confiamos, ou nós devemos confiar na palavra que procede da boca de Deus. E nós devemos viver de acordo com as palavras que procedem da boca de Deus, que aqui no caso são as Escrituras. E todas as vezes que nós tentarmos encher igrejas com os nossos métodos, vai acontecer o que está acontecendo. Porque nós devemos viver de acordo com o que Deus diz. Segundo, irmãos, a igreja entrou numa vibe de tentar ganhar jovens. E aí muitos dizem: é preciso atrair os jovens com eventos também e com programações, com coisas assim extraordinárias e tudo mais, eventos, para chamar a atenção. Porque senão não virá ninguém e muito menos permanecerá. Irmãos, é sério isso? Onde é que tem isso na Bíblia? Aonde é que tem isso na Bíblia? Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos justamente o contrário. Estevão era um jovem, cheio do Espírito Santo, que estava pregando na época dos apóstolos, e estava aparecendo mais do que os apóstolos. E ele não precisou de nenhuma agenda, nenhuma programação e de nenhum show gospel. E ele pregou até a morte.
sendo apedrejado, era um jovem. Davi, irmãos, quando jovem, estava na presença de Deus sem precisar de agenda. Samuel, Daniel e vários outros exemplos. José permaneceu na presença de Deus, de cativeiro em cativeiro, sendo humilhado pelos irmãos, vendidos pelos irmãos, preso no Egito, numa cultura diferente, muito provavelmente numa língua diferente, num povo diferente, mas ele estava na presença de Deus e a Bíblia diz que Deus era com ele. Irmão, sabe o que é que está faltando? Conversão, arrependimento, fé, novo nascimento. E todas as vezes que a igreja tentar fazer as coisas que não estão conforme a palavra de Deus, o fracasso vai ser retumbante. Terceiro, irmãos, restauração de casamento. Eu andei em alguns lugares onde há encontro de casais. A princípio, encontro de casais não tem nada antibíblico, mas a maior parte dos encontros que tem é entretenimento e são programações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí eu pergunto, isso restaura casamento? De forma nenhuma. Sabe o que é que restaura casamento, irmãos? Em primeiro lugar, arrependimento de pecados cometidos. Segundo, irmãos, estudo bíblico do casal, para cada um saber qual o seu papel e sua função. Terceiro, irmãos, se submeter àquilo que aprendeu. Isso sim restaura casamento. O que passar disso, irmãos, é só balela, é só entretenimento e é só para encher Facebook, Instagram, Twitter e qualquer outra rede social de foto, para no outro dia estar a mesma guerra dentro de casa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Quarto, eu enfrentei muito isso aqui, tentação de métodos para crescimento de igreja. E aí eu li a Bíblia de capa a capa diversas vezes para tentar encontrar um método de crescimento e eu não achei nenhum. Mas tem vários métodos por aí para encher igrejas. Mas a questão é, aonde está na Bíblia isso? A Bíblia diz, em Atos 2,47, que os apóstolos pregavam e o Senhor ia acrescentando a cada dia. O Senhor ia acrescentando a cada dia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, vai dizer, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, o crescimento de qualquer igreja vem da parte de Deus. Os homens pregam, essa é a tarefa designada por Deus, e quem dá o crescimento é Deus, não é método, não existe isso. É se Deus quiser, se Ele soprar o Espírito, abrir o coração, a mente, fazer a luz da graça raiar, senão é perca de tempo. A igreja enche, mas de repente, como um bolo de palha, sopra e se esvai. Porque quem cresceu foi o homem com seus métodos. E eu não estou falando, irmãos, que não possa existir métodos para evangelizar. Por exemplo, o que é melhor? Fazer uma cruzada evangelística ou ir de casa em casa? Nós podemos escolher qualquer um dos dois métodos. Os apóstolos pregaram para multidões, assim como pregaram de casa em casa. Isso aí a gente pode ver o que é melhor no nosso contexto. Mas dizer que isso vai fazer com que a igreja cresça? De forma nenhuma. O crescimento da igreja, ela depende de Deus. Ela depende de Deus. Quinto, irmãos, aqui ainda. Como gastamos o nosso dinheiro? Como é que a gente gasta o nosso dinheiro? A Bíblia mostra princípios, irmãos, para nós gastarmos o nosso dinheiro. Mas a maioria gasta o seu dinheiro de forma que desonra a Deus, que desconsidera o seu próximo. Isso é uma verdade. A maioria de nós gastamos o dinheiro com os nossos prazeres e com aquilo que gostamos, mas nós desconsideramos e não queremos saber o que Deus fala a respeito disso. Mas eu pergunto, cadê o povo que dizia a minha regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus? Cadê? Tudo, irmãos, que nós fazemos deve ser regulado, orientado, iluminado
pavimentado pela palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. Foi isso que o salmista disse. Mas como? Como é? Qual a nossa relação, irmãos, com o trabalho? Alguns trabalham para ganhar cada vez mais. Outros não querem trabalhar. E outros fazem corpo mole no trabalho. E esse eu confesso que é o meu pecado. Mas nós devemos ter uma relação com o trabalho como a Bíblia manda. Não como nós pensamos ou queremos. Paulo se considerava escravo de Cristo. Escravo, irmão, não tem vontade própria, não. Escravo faz o que o seu Senhor manda. E se nós não somos escravos de Deus, nós também não somos filhos, de forma nenhuma. Se nós não estivermos submetidos a Deus, nós não nos encontramos com Ele. Nós estamos completamente perdidos, eu digo isso sem medo de errar. Irmãos, como nós temos criado os nossos filhos? Boa parte da igreja, irmãos, esqueceu completamente o que a Bíblia diz sobre criação de filhos. Deuteronômio capítulo 6, os versos de 1 a 6, vai mostrar que o pai deve ensinar a mãe, a família deve ensinar os seus filhos ao deitar, ao levantar, ao caminhar e ao sentar. Inculcarás essas palavras na cabeça do teu filho. A maioria das famílias cristãs, ou pelo menos uma parte considerável, tem pegado o celular, dado na mão dos seus filhos para as pessoas se verem livres do seu filho. É por isso que, cada dia que se passa, as pessoas crescem na igreja e se afastam. E aí as pessoas perguntam, eu criei na igreja? Não, você criou. Mas aí, irmãos, as famílias têm seguido o que diz a psicologia, a sociologia, a antropologia e filosofias do mundo. Mas nós, irmãos, nós devemos ser um povo que vive não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi isso que Jesus disse a Satanás, e é isso que deve ser vivido na vida de cada um de nós, irmãos. Irmãos, para encerrarmos aqui, a relação, irmãos, entre empregador e funcionário ou funcionário e empregador. Pedro fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Então, nós devemos ter uma relação, sejamos nós empregadores ou empregados, como diz a palavra de Deus, nós devemos levar a palavra de Deus a sério. Quantas pessoas, irmãos, não estão dando mau testemunho no trabalho? Sejam patrões, sejam funcionários. Mas o fato é que existe isso. Eu estava vendo até um empresário que não é cristão, que tem conversas com um pastor que é muito conhecido no meio evangélico, e ele dizendo o comportamento dos cristãos na empresa dele. Enfim, o fato é que a Bíblia fala sobre isso, e nós devemos dar atenção a isso. Nós devemos ser como os bereanos, irmãos. Enquanto Paulo pregava lá em Atos, os bereanos estavam lá com a Bíblia na mão, da época que era o Antigo Testamento, consultando tudo aquilo que Paulo estava dizendo, para ver se de fato Paulo estava certo. Mas, infelizmente, a maior parte da igreja deixou de viver segundo o que procede da boca de Deus, para viver simplesmente do pão material. Então, meus irmãos, que nós venhamos a, de fato, colocar a Bíblia Sagrada, não por idolatrar ela, ou por adorar ela, um livro, mas por acreditar que ela é a palavra de Deus, ela é infalível e ela é inerrante. E ela, irmãos, nos ensina a como nós devemos fazer qualquer coisa nessa existência, de forma direta ou indireta. A Bíblia tem princípios para todas as áreas da nossa vida. E é isso o que Jesus está dizendo a Satanás para vencer a tentação.
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É por isso que Israel pereceu no deserto, porque deixou de viver segundo a palavra que procedia da boca de Deus para viver pensando no Egito e cobiçando as coisas. Foi por isso que Adão deixou de viver da palavra que procedia da boca de Deus. Não coma disso. Ele disse, não, eu vou comer. É por isso que Adão pereceu e com ele a destruição do mundo. E todas as vezes que a gente olhar para o que Deus diz e dizer eu vou fazer do meu jeito, você pode ter certeza que a tragédia está anunciada. Que Deus abençoe, irmãos, e que nós venhamos a ser um povo que de fato considere o que procede da boca de Deus. Vamos orar.